Olá, eu sou Sebastião Salgado e peço a você que se junte a inúmeras pessoas em todo o mundo para fazer um apelo urgente aos dirigentes do Brasil. O que juntou todas essas pessoas durante a pandemia? Elas têm medo de que o terrível vírus que ataca o planeta seja ainda mais violento para os índios do Brasil. Despreparados para enfrentar as doenças dos brancos, os indígenas brasileiros têm sido vítimas de epidemias há mais de 500 anos. Mas agora se junta a essa ameaça o relaxamento da vigilância do Estado, as invasões de garimpeiros, madeireiros e fazendeiros ilegais, os incêndios criminosos que aumentaram nas últimas semanas. O Brasil tem o maior número de grupos indígenas isolados em todo o planeta. E eles são ainda mais sensíveis à pandemia. Eles precisam do nosso apoio. Por isso, essas pessoas pedem ao presidente da República e aos líderes do Congresso e do Judiciário do Brasil que criem uma força-tarefa para retirar das terras indígenas os invasores ilegais e possa garantir a seus habitantes originais a proteção de sua saúde. O Brasil tem uma dívida com seus primeiros habitantes. Esta é a hora de fazermos o que já deveria ter sido feito há muito tempo. And it has shark fins on board. Look behind you. Captain. Going to one estate called Pallivasal Estate. Po, ito po yung mamumulot ng lahat ng may tatak. All the branded packaging are segregated by brand. Na Terra Arrasa, o verão nunca acaba. Aquecimento global? Ainda tem gente que acredita nisso? Mas que bobagem! E esses cientistas inventam cada coisa, tá tudo normal. Na Terra Arrasa, isso até pode parecer engraçado, mas no nosso planeta, as mudanças climáticas trazem graves consequências. Opa, boa noite, pessoal. Desculpa que eu tive um pequeno probleminha, esqueci de ligar o microfone. Bom, boa noite, pessoal. Meu nome é Bruno, né? Está aqui com a Sara Lohane e o Carlos Eduardo. A gente vai falar sobre o Eduardo Carvalho. A gente vai falar hoje sobre os efeitos das mudanças climáticas, né, na sociedade, né? Os efeitos sociais e os efeitos ambientais das mudanças climáticas, né? Essa aqui é mais um Encontro Verde do Greenpeace, né? Espero que vocês tenham, que vocês aproveitem. E aí eu vou passar aqui a palavra agora só para o pessoal se apresentar, para vocês conhecerem quem é que está aqui hoje com vocês. Passar aqui para o Carlos.
Oi, pessoal, boa noite a todos que nos assistem pelo Instagram. Eu me chamo Carlos Eduardo, sou mestrando em Ecologia e Recursos Naturais pela Universidade Federal do Ceará e fui bolsista da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos, a FUNSEMI. É um prazer estar com vocês essa noite. Então, aqui a próxima pessoa vai se apresentar, né, a Sara. Pode falar aí agora, se apresentar a Sara também. Olá, gente, boa noite. Primeiro, agradecer o convite de estar aqui. Meu nome é Sara, eu sou bióloga formada pela UFC e faço parte do coletivo Ceará no Clima e do movimento de juventude Fridays for Future Ceará. E eu comecei a entrar no ativismo climático mais ou menos em 2015, quando eu entrei na UFC, quando eu comecei minha graduação. E aí eu ficava muito incomodada em ver a gente estudando tudo na teoria e não aplicar na prática, ver a emergência climática se aproximando, as consequências do aquecimento global já se mostrando, né, já afetando milhares de pessoas e animais, e flora, fauna, enfim. E aí eu decidi me mobilizar com os coletivos que existem aqui, e o primeiro que eu entrei foi o coletivo Ceará no Clima. E aí, mais ou menos em 2016, eu entrei nesse coletivo, ainda permanecendo até hoje, e atualmente eu faço parte do Fridays for Future Ceará, que é um movimento global da juventude contra as mudanças climáticas, e a gente tem um núcleo aqui no Ceará. Então, é isso. Muito massa, Sara. Agora eu vou me apresentar também, né? O meu nome é Bruno Guilhom, eu sou biólogo formado pela UFC, né, também, assim como a Sara, e eu estou no programa de pós-graduação em Sistemática, Uso e Conservação da Biodiversidade, né, o PPG-SIS, e estou estudando meu projeto vai ser sobre os efeitos das mudanças climáticas na herpetofauna da Caatinga, né? A herpetofauna seria os répteis e os anfíbios, né? Como eu vou falar da parte de fauna aqui hoje, né, vai ser muito do que eu vou falar, o que eu estou realmente estudando, então vai ser bem legal ter essa conversa com vocês, conversar um pouco sobre isso. Assim como a Sara, eu também participei do Ceará no Clima, assim, bem em 2015, 2014, por aí também, né, e ultimamente, nesses dias mais recentes, eu estou mais ligado com o movimento Fortaleza pelas Dunas, né, movimento ambiental, socioambiental, que a gente luta pela preservação das dunas aqui de Fortaleza, da Sabiaguaba, do Cocó e da Praia do Futuro, e também sou do Greenpeace Fortaleza, né? Eu vou ficar aqui hoje como moderador dessa conversa, espero que vocês aproveitem realmente bastante, e eu vou começar aqui agora realmente a fazer a fala, né, falar um pouco sobre o que é que as mudanças climáticas, elas podem afetar, no caso dos animais, né, na fauna. Primeiramente, eu faria, no caso, a recomendação para todo mundo que está aqui assistindo, né, quem tiver interesse, e depois dessa live aqui, quando terminar, pesquisar no site da UCN, né, que é a União Internacional pela Conservação da Natureza. Na plataforma de dados deles, tem como você fazer na pesquisa avançada algumas explorações, né, você pode pesquisar sobre quais são os grupos animais, no caso, eu vou falar de animal, né, os grupos animais mais impactados por diversos fatores. E como a IUCN, ela avalia as espécies ameaçadas de extinção, né, ela categoriza em vários níveis. E esses níveis, eles são devido a certas ameaças. Se você colocar lá e selecionar, no caso, animais, nessas categorias, você vai ver que, pela IUCN, né, eles reconhecem 75.409 espécies de animais, né. Deve, com certeza, existir mais espécies, né, que eles ainda estão em fase de análise, né, mas a IUCN reconhece esse número. E se você colocar agora também, né, especificamente sobre mudanças climáticas, né, a conversa, se você colocar na categoria 11 de ameaças, no quadrado mais abaixo, você vai ter um novo número de animais, 6.118 animais que são impactados de alguma forma, né, direta ou indiretamente, pelas mudanças climáticas, né. E aí você vai ter um número que, basicamente, 43% desses animais, desses 6.118, são animais que são ameaçados já de extinção, né? Que estão nas categorias de vulnerável, de criticamente ameaçado ou em perigo, né?
E se você também reparar um pouco nas estatísticas, né, tem tanto um mapa global como também um mapa de um gráfico de estatísticas, você pode ver que a maioria deles são animais aquáticos, né, porque, enfim, grande parte da biodiversidade que nós temos tanto é aquática, como também as mudanças climáticas afetam bastante o ambiente aquático, né, no caso. Como eu sou herpetólogo, né, eu basicamente trabalho com anfíbios e répteis, muito do que eu vou falar tem a ver com esse grupo, né, mas eu vou falar um pouco outras informações interessantes, né, sobre outros grupos animais, por meio de, assim, acho didático, né, notícias que vocês devem ter visto, no caso do ano passado para cá, e até mesmo de 2018, né, houveram várias notícias que foram bem repercutidas mundialmente pelo cenário das mudanças climáticas, né. No caso, eu acredito que vocês devam lembrar que em 2018 teve uma grande onda de calor, né, na Austrália. As temperaturas naquele ano foram muito elevadas também, e teve uma grande mortandade de morcegos, no caso, né. No caso, lá na Austrália tem as populações de raposas voadoras, que são morcegos realmente muito grandes, e eles são muito comuns naquela região. Eles aguentam relativamente bem a temperatura, até uns 42,6 graus Celsius, mas as temperaturas estavam mais elevadas do que isso, né. Em 2018, as estimativas apontam que 30 mil raposas voadoras morreram devido ao estresse de calor na Austrália naquele ano. Só em setembro, se eu não me engano, na verdade em novembro, que foi essa grande onda de calor, né. E isso é muito impactante, né, porque você vê 30 mil indivíduos, né, mortos devido a basicamente um tipo de fator, né, que era aumento de temperatura e a sensação térmica muito elevada. Ainda nesse ano também, houve outras mortandades de outras populações de raposas voadoras em outras regiões da Austrália, né? Mas basicamente um terço das populações morreu em detrimento desse acontecimento, né? Outro dado interessante também em 2018 é que no norte da Grande Barreira de Corais, 99% das tartarugas nasceram como fêmeas. Eu vou falar um pouco sobre esses efeitos, né? Existem vários animais que eles são muito dependentes de temperatura, tanto pela questão do metabolismo deles, como também para eles conseguirem fazer suas atividades diárias, conseguir caçar, sobreviver, se reproduzir. E outros, eles têm o sexo, né? O sexo biológico dependente da temperatura. Em alguns grupos, por exemplo, como tartarugas, temperaturas mais elevadas vão dar origem a fêmeas, enquanto temperaturas mais baixas a machos. Ou seja, a variação térmica vai diferenciar as taxas entre machos e fêmeas na população. E se as temperaturas estão aumentando, você pode ver aí também mais fêmeas nas populações, o que gerou esse número aí absurdo de 99% dos indivíduos nascentes serem fêmeas, né? Ainda também na grande barreira de corais da Austrália, né? Um terço do Recife de Corais também veio a morrer por causa, não necessariamente do aumento da temperatura, somente, né? Mas por causa do branqueamento, né? O grande branqueamento dos corais. Isso é diretamente causado pelas mudanças climáticas, né? Porque aumenta as taxas de CO2 e esse CO2 vai interagir, né, com a água, fazendo com que tenha mais íons de hidrogênio, aumentando assim o pH, e esses íons vão interagir com o hidróxido de cálcio, né, carbonato de cálcio, na verdade, que vai basicamente ser o exoesqueleto, né, o esqueleto externo que esses animais possuem. Então, se não vai ter mais carbonato de cálcio para esses animais em abundância, né, utilizarem, eles vão acabar morrendo por causa do aumento do pH. Esses aí são só alguns exemplos que eu trouxe por meio de notícias de jornais que vocês com certeza devem ter visto, né? O último e mais recente que vocês com certeza viram foi ano passado, em 2019, né? Que foi a grande queimada na Austrália, que também, por causa do aumento da temperatura mundial, áreas suscetíveis a queimadas vão ser mais comuns, né? A Austrália é uma região muito desértica, basicamente uma savana, e a facilidade com que incêndios naturais ocorram é muito grande. A gente não coloca nenhum caso de incêndios criminosos, mas incêndios naturais que vão ocorrer em ciclos vão continuar acontecendo e com uma frequência muito maior. As estimativas apontam, né, que
que a grande queimada que teve na Austrália no passado, ela atingiu uma área de aproximadamente 12 milhões de hectares, né? E onde existiam esses 12 milhões de hectares, né? Existiam muitos animais, basicamente 1,25 bilhões de animais foram mortos, né, por causa do grandes incêndios. Isso diretamente ou mesmo indiretamente, né, por causa também da fumaça. Isso são dados da WWF, né, que é a World Wide Fund for Nature, né, que eles fizeram esse tipo de levantamento, né. Então, uma rápida procurada na internet você consegue ver para esses sites, né, a BBC, CNN, WWF, IUCN, você consegue encontrar esse tipo de dados, né. Existem também diversas pesquisas científicas que apontam os efeitos prejudiciais das mudanças climáticas para vários animais, especificamente para répteis e anfíbios, que são animais que a gente chama de pecilotérmicos ou termoconformes, né, que a temperatura vai variar conforme o ambiente, né, eles não têm um metabolismo assim como a gente, que quando está quente a gente consegue suar, ou quando está com muito frio a gente se treme, né, ou aumenta a temperatura interna para conseguir manter a temperatura estável, né. Esses animais eles precisam basicamente que o ambiente proporcione essa temperatura para eles, né. Então, eles são, assim, os mais impactados pelas mudanças climáticas diretamente pela mudança, pelo aumento da temperatura, né. Então, isso pode fazer com que a distribuição das espécies seja afetada, né. Uma espécie que ocupava uma determinada região, um determinado território, pode ter que vir a migrar para uma outra região com uma temperatura mais amena, né, indo para latitudes mais elevadas, ou mesmo subindo em altitude, né, procurando serras, montanhas, para conseguir se refugiar desses estresses térmicos, né. Pode aumentar também a frequência de vocalizações de anfíbios, né, por causa do aumento do metabolismo desses animais. Isso faz com que eles fiquem um pouco mais estressados porque basicamente vocalizar, né, fazer os sons, os anfíbios, por exemplo, eles usam isso para demarcar território, fazer disputas e procurar fêmeas para reprodução, né? E isso gasta muita energia. Então, se aumenta a frequência de vocalização por causa do aumento da temperatura, também vai aumentar a energia que ele vai ter que gastar para isso. Isso pode ser muito prejudicial para diversas espécies. O aumento da temperatura também faz com que fungos possam ser mais facilmente proliferados, né? Muita gente já deve saber que uma das grandes ameaças globais para as populações de anfíbios é o Batrachoctrídeo, né, que é aquela doença, basicamente um fungo que está tomando grandes proporções aí, infectando a pele de diversos anfíbios. Isso dificulta a respiração desses animais, né, eles se alastram pela pele. Então, uma temperatura mais elevada, um clima mais seco, propicia também com que esse fungo se alastre. E aí, regiões que talvez não tivessem esse fungo, podem vir agora a ter, né, no caso, ser encontrado. E isso vai, assim, sendo somado com diversos fatores, né, perda de habitat, mudança de comportamento, vai ter também as questões as secas, né, vão ser mais severas, vai ter secas mais periodicamente, vão ter mais extensas, pode também ter mais tempestades, mais inundações. Então, são, assim, diversos efeitos que vão afetar diretamente os animais, né? E eles vão ter que se ajustar de alguma forma, seja migrando, seja mudando de comportamento, mas isso nem sempre é possível. Então, é esperado, assim, que realmente daqui a alguns anos a gente veja, se nada for feito, né, um grande número de extinções em massa, né? Não é uma novidade, a gente já sabe, assim, várias pesquisas, vários cientistas já apontam que nós estamos basicamente numa nova era geológica, né, que a gente chama de antropoceno. Eu acredito que a Sara vai falar muito bem sobre isso na fala dela, que é basicamente o ser humano como uma força geológica fazendo mudanças severas no nosso ambiente, né, que vão alterar não só os animais, como também os seres humanos, né, que a Sara vai falar na parte dela. Eu falei, assim, de uma forma muito resumida, né, existem muitas coisas que a gente pode ainda falar, mas eu acho que a gente pode deixar isso para o tempo das perguntas, né, e só aproveitando agora o momento, né, a gente podia, no caso, pedir para mandar aqui alguns abraços para o pessoal que está assistindo aqui a live com a gente agora, né, um abraço para Tabata, para Jaqueline, para Claudete, para o Vinícius Braposo, né, e para o John, que é do Norof, né? Eu também sou do Norof, então estou
todo mundo junto. Espero que vocês estejam bem na quarentena. E eu vou passar aqui agora a palavra para o Carlos, né, para ele falar da parte de vegetação. Valeu, pessoal. Bom, então vamos falar um pouco sobre a parte de vegetação, mas antes disso eu gostaria de voltar e um pouco falar das mudanças climáticas, mais ou menos por que essas mudanças elas determinam tanto os padrões de como a biodiversidade vai se comportar no futuro. É simplesmente porque o clima da Terra ele é o principal impulsionador desses padrões. Né? Não existe outra forçante tão poderosa como o clima. E essas mudanças climáticas recentes, porque já houveram tantas outras mudanças climáticas, elas são mais perigosas porque elas são muito rápidas. Para termos uma ideia, nos últimos 100 anos, a temperatura da Terra foi elevada em cerca de 0,7 graus Celsius. E espera-se que até 2100, se nada for feito, nós tenhamos uma elevação de cerca de 4,3 graus Celsius. Então, nesse curto período de tempo, em 100 anos, nós vamos aumentar a temperatura em mais de 3 graus, se nada for feito. Né? E por que isso é tão ruim, né? Porque as espécies não têm como, nesse curto período de tempo, se adaptarem. E aí nós temos 2 cenários possíveis para as espécies vegetais. Ou essas espécies elas são extintas, ou elas persistem. E se elas persistirem, nós vamos ter uma mudança, um amplo impacto na distribuição delas, ou seja, a espécie estava naquela área não vai mais ocorrer naquele local. Nós vamos ter uma mudança na fenologia, ou seja, espécies que estão florando em determinado mês, aquele mês não vai ter mais floração, e, portanto, toda a biodiversidade que depende da floração dessas plantas vai ser afetada. A abundância das espécies também, de forma que nós vamos ter mudança em quem é a espécie rara hoje e quem será a espécie rara no futuro, e quem é a espécie altamente abundante hoje, quem será a espécie abundante no futuro. E por que isso é importante para nós humanos? Porque essa biodiversidade é o que determina uma série de serviços ecossistêmicos para nós, como, por exemplo, a manutenção do microclima, por exemplo, a oferta de madeira, a oferta de frutos, né? Uma série de serviços ecossistêmicos no qual a nossa sociedade humana não paga absolutamente nada por isso. Bom, e aí por isso que essa perca vai ser tão ruim para nós. Mas, basicamente, o que pode acontecer com as plantas durante esse período? Como eu falei, tem 2 tipos de coisas que podem acontecer, né? Elas serem extintas e elas permanecerem. E aí, quando as espécies permanecem, elas vão rastrear o seu nicho, aquela área que está mais propícia mais propícia climaticamente falando, né? E nessa mudança de local, elas podem ir para uma área em que ocorre outra espécie e podem competir entre si as 2 espécies, e uma vai excluir competitivamente a outra. Esses são basicamente impactos indiretos que as mudanças climáticas podem causar nas plantas. Além disso, quando você afeta uma espécie de planta, você afeta todas as relações que aquela espécie tem. Então, polinizadores são afetados, fungos que se associam às raízes das plantas são afetados. Então, você tem uma mudança estrutural no ecossistema de forma completa. E, como eu falei, uma mudança na oferta dos serviços ecossistêmicos que são tão importantes para a nossa sociedade hoje em dia. Mas, de forma que, se a gente for fazer um recorte do que vai acontecer em termos de mudanças climáticas, se a gente for dar uma olhada globalmente, nós vamos perceber que vai
aquecer, mas que a precipitação ela vai variar muito, de forma que vão ter áreas que vão chover mais, e áreas em que nós teremos déficit hídrico. Aqui para o bioma no qual nós estamos inseridos, que é a Caatinga, o que vai acontecer aqui? Basicamente, nós teremos a formação de um deserto. Hoje, onde tem parte da Caatinga, nós teremos a formação de uma área deserta. E as plantas, o que vai acontecer com essas espécies? Bom, um último estudo publicado, ele prevê que para as espécies que são apenas da Caatinga, que ocorrem apenas na Caatinga, e que são árvores, essas espécies vão perder 10% do seu habitat. Isso só com as mudanças climáticas. As espécies que não são arbóreas, portanto, ervas, trepadeiras, elas vão perder um pouco mais, vão perder 13% do seu habitat. Bom, e essa perda de habitat, só com as mudanças climáticas, já é grande. Mas devemos também somar essa perda em conjunto com a mudança do uso da terra, porque mais de 50% da Caatinga hoje está desmatada. E outra previsão é que as espécies que dependem de polinização, qualquer tipo de polinização, vão perder de 10% a 28% da sua área. Então, é uma previsão bastante catastrófica e, se nada for feito, temos a tendência do desacoplamento dos sistemas naturais. O que é esse desacoplamento? Simplesmente não vai mais ocorrer polinização, não vai mais ocorrer a ciclagem de nutrientes, uma série de fatores que são cruciais para a nossa sobrevivência. E esse rompimento é o principal fator que vai afetar os serviços ecossistêmicos, né? Então, assim, são pequenas coisas que vão ocorrendo ao longo do tempo, mas que vão se somando com toda a mudança climática que vai acontecer. Então, até 2100, teremos essas previsões para a vegetação, né? Isso a nível de indivíduo. Mas quando olhamos para nível de bioma, nós teremos uma total modificação dos biomas, porque os biomas, da forma como estão hoje, são determinados pelo clima e pelos solos. Mas como o clima mudará, então toda a faixa de biomas também mudará. Portanto, a Amazônia, que terá tendência de savanização, e, além do mais, as mudanças climáticas trarão cada vez mais eventos extremos, como o Bruno mesmo falou, né? Como queimadas que vêm ocorrendo na Amazônia serão cada vez mais recorrentes. Também nós teremos cada vez mais seca e cada vez mais enchentes. De forma que o El Niño e a Laninha, que são os principais impulsionadores dos eventos extremos, eles vão ocorrer com mais frequência. Então, basicamente, nós vamos ter toda a vegetação afetada por esses sistemas atuando. E aqui para Caatinga, assim, já colocando para a fala da Sara, que vai falar da parte mais social, a população, como é a população carente, de baixo IDH, utiliza bastante toda a vegetação da Caatinga. Então, tem-se o corte da madeira para fazer lenha, esse tipo de coisa, que não vai mais ser ofertado por causa dessas mudanças, né? Então, tem todo o impacto social derivado desse impacto ambiental. E agora eu vou passar para a Sara, que vai falar um pouco mais sobre como que vai ser esse impacto social na Caatinga e no globo. Pessoal, aqui só aproveitando aqui para fazer alguns comentários, né? Mandar aqui mais alguns abraços para a Amable, para a mãe dela que está assistindo aí a live com a gente, né? A Vivi Ricarte, que é também do Greenpeace Fortaleza, né? Abraço para o pessoal do Greenpeace de Goiânia e para o pessoal também do Greenpeace de Belo Horizonte. E também para o Greenpeace de Salvador, né? O pessoal também está todo mundo assistindo aí. E para o Cícero do Boteco, né?
E respondendo aqui um dos comentários que perguntaram, sim, o abraço era para Jaqueline Nishimura. Outra coisa, pessoal, para aproveitando esse momento, caso vocês tenham alguma dúvida, tenham algum comentário, queiram fazer alguma colocação, vocês podem colocar nos comentários aí do chat da live, que a gente vai receber essas perguntas e responder vocês quando terminar todas as apresentações, né? Agora sim, eu vou passar aqui a fala para a Sara. Então, o Carlos e o Bruno, né, deram um panorama assim, bem amplo sobre os impactos das mudanças climáticas na fauna e na flora, mas é importante dizer que esses impactos não se restringem só à fauna e à flora, né? Nós, seres humanos, né, enfim, animais humanos, a gente também sofre bastante o impacto das mudanças climáticas e não é uma coisa que, como o Bruno e o Carlos também falaram, não é algo que vai acontecer daqui a 20 anos, daqui a 10 anos. Não, na verdade, isso já acontece. E a gente já pode ver, atualmente, milhares de pessoas morrendo por conta dos efeitos das mudanças climáticas. E esse problema não é novo, né? Como a gente vem falando, a comunidade científica ela já alerta sobre o perigo das mudanças climáticas desde a década de 80. Então, não é um problema novo, né? Esses dados que a gente tem hoje em dia sobre esses impactos sobre a fauna, sobre a flora, sobre a humanidade, não são novidades. É algo que já vem sendo falado desde a década de 80, já vem sendo avisado, já vem sendo previsto por várias simulações e modelos. Então, é um problema que é antigo, mas que a gente vê que não existem políticas públicas efetivas, não existe um combate contra ele como deveria ser, né? Porque a gente vive numa situação de emergência climática, então a gente tem basicamente 10 anos para reduzir metade das emissões de CO2 do mundo. Então, será que a gente consegue isso? Se desde a década de 80 está sendo falado sobre esse problema, se a gente já está chegando à beira de 2030 e essas emissões não aconteceram, estão acontecendo agora por causa do coronavírus, mas a gente sabe que é só por causa da situação de pandemia e de emergência, não é algo planejado pelos governos, e essa pauta climática não é pauta levada a sério, né? Então, como eu falei, a gente já consegue enxergar milhares de pessoas morrendo todos os anos decorrente das mudanças climáticas. E aí, essas subdivisões, né, essas ramificações dessas mortes, muitas vezes aí passa despercebido da gente, a gente não consegue associar as mudanças climáticas. E aí está um ponto que eu gosto de falar bastante sobre a realidade da mudança climática na nossa vida. A gente pode sentir as mudanças climáticas no nosso cotidiano, observando, como o Bruno e o Carlos falaram, a fauna, a flora. Então, são mudanças cotidianas e que impactam a gente cotidianamente. Não é um problema que está distante da nossa realidade, que está presente no Ártico, por exemplo. Óbvio que está presente lá, mas também está presente no nosso cotidiano. E aí, uma das formas da gente conseguir observar isso é por meio das ondas de calor, que até o Bruno citou, que aconteceu na Austrália e tudo mais. E aí, um estudo publicado na revista científica PLOS Medicine foi observado que o Brasil vai ser o terceiro país mais afetado por mortes derivadas de ondas de calor. Ou seja, a gente sabe a situação que a gente vive, assim, a situação política, ambiental, social do nosso país. E aí, esse é um dado muito preocupante, né? Porque essas ondas de calor já matam pessoas aqui no Brasil. E aí, esse mesmo estudo publicado nessa revista indicou que de 1997 a 2011, cerca de 3,4 milhões de pessoas morreram por causa de ondas de calor. E como essas pessoas morreram, né? E como eu falei, isso vai tendo várias ramificações. Essas mortes podem ser por insolação, por desidratação, por problemas cardíacos, por problemas respiratórios, renais, circulatórios, musculares. Então, as mudanças climáticas, elas afetam todo o nosso sistema, todo o nosso organismo, e é algo que está muito presente na gente. Então, muitas vezes, essas mortes passam desapercebidas, não são conectadas com a mudança climática, mas é importante a gente salientar e a gente deixar isso bem claro, que todas essas coisas que acontecem, essas mortes, as secas, os eventos extremos, enchentes, furacões, tudo isso tem relação com mudança climática. Pode ser que não é diretamente afetado, não é tipo, esse problema é causado apenas por mudanças climáticas. Não, muitas vezes não, mas as mudanças climáticas potencializam, porque a gente vive num período de que a nossa atmosfera tem mais concentrações de carbono do que em jamais outro período da história, do que há 800 milhões de anos atrás. Então, a gente está vivendo num período assim, como o Bruno falou, né, no antropoceno.
que é esse período que ele já é marcado por mudanças geológicas, por substâncias químicas que foram adicionadas à atmosfera, que foram adicionadas aos rios, aos corpos hídricos. São substâncias que não são naturais, mas que vão deixar marca no nosso planeta. Então, apesar da nossa curta presença aqui no planeta Terra, os seres humanos já conseguiram impactar nesse nível o nosso planeta, né? E todos esses impactos, todas as atividades industriais, agropecuárias, de mineração, tem reflexos muito grandes na nossa vida, né? E as ondas de calor, por exemplo, é um desses reflexos. E aí, além disso, a gente pode observar que essas mortes também acontecem por causa de enchentes, maior número de enchentes, maior número de furacões, secas mais prolongadas, inundações. Então, são eventos extremos que estão se tornando cada vez mais recorrentes e cada vez mais severos, mais extremos. E todos esses eventos a gente sabe que impactam vidas humanas também, né? E a gente tem exemplos aqui no nosso país, por exemplo, deslizamentos que acontecem no Rio de Janeiro, secas no Nordeste, crise hídrica no Nordeste, as queimadas na Amazônia, no Cerrado. Tudo isso tem relação com mudança climática. Isso, além das vidas fauna, flora, a gente sabe também que impactam as comunidades, né? As pessoas. E, além disso, o Bruno também tocou num ponto importante, que é com relação às arboviroses, né? Que são doenças também que vão ser potencializadas pela mudança climática, ou seja, pelo aumento da temperatura média global da Terra. E aí, essas arboviroses, como elas vão se expandir, né? A gente sabe, por exemplo, que a dengue, ela acontece mais nas regiões tropicais. E aí, com o planeta se tornando mais quente, essa doença vai conseguir alcançar locais que atualmente ela não acontece, que são locais que atualmente estão mais frios, com temperaturas menores, mas que daqui a 10 anos, daqui a 15 anos, vão estar com temperaturas maiores. E aí, isso vai amplificar o alcance dessas arboviroses, como a dengue, outros tipos de vírus, outras bactérias. Então, a gente pode ver que a mudança climática está diretamente relacionada com a nossa vida, e isso impacta não só a saúde, né? E é importante dizer isso, porque, por exemplo, agora com o coronavírus, a gente vê muito isso, né? A gente tem que salvar a economia. E aí, será que com mudança climática a gente vai conseguir salvar a economia? Porque isso não afeta só a saúde humana, isso afeta safras agrícolas, isso afeta os regimes hídricos, isso afeta o lençol freático. Então, é uma série de fatores que vão impactar a nossa vida direto ou indiretamente, seja por meio da economia, seja por meio, enfim, da saúde pública e de várias outras ramificações desse problema. E aí, a gente toca num ponto importante que como o Eduardo, o Carlos pontuou, com relação aos povos da Caatinga, por exemplo, que são populações vulneráveis que vão sofrer mais com mudanças climáticas do que outras populações, por exemplo. E isso é o que a gente chama de justiça climática, que é um termo muito utilizado no movimento climático. E, basicamente, a gente diz que as mudanças climáticas são injustas e desiguais e racistas, porque os países que mais produzem CO2 e que mais contribuem com a emissão de gás de efeito estufa na atmosfera são os países que estão mais preparados para receber esses efeitos das mudanças climáticas, e são os países que menos vão sofrer com isso. Então, a gente pode ver que, por exemplo, os Estados Unidos são os dos maiores emissores de gás de efeito estufa na atmosfera. E aí, trazendo um dado, assim, para a gente comparar, né, e ver o quão chocante essa realidade é e quão desigual as mudanças climáticas são, nos Estados Unidos, cada pessoa, por ano, emite cerca de 583 toneladas de carbono. Enquanto países da África, por exemplo, como o Burundi, que é um país que fica na África Central, cada pessoa emite por ano 0,027 toneladas de CO2. É o país que menos emite CO2 no mundo. E esse país vai ser o país que mais vai sofrer com as mudanças climáticas no mundo. E é um dos países que menos está preparado para isso. Então, a gente vê que existe um abismo quando a gente fala de mudanças climáticas. E é importante fazer esse recorte, né? Que as mudanças climáticas não vão atingir igualmente todas as pessoas, todos os países, todas as populações. As pessoas mais pobres, as pessoas periféricas, comunidades tradicionais, como comunidades indígenas, quilombolas, ribeirinhas, comunidades do sertão, vão sofrer muito mais com isso e já estão sofrendo, na realidade, né? A gente já pode observar vários relatos de crise hídrica e secas e perda na safra, refugiados climáticos também, que é um termo bastante comum que a gente utiliza,
que muitos locais vão se tornar inabitáveis. Não vão ter, são locais que não vão ter mais condições de populações humanas morarem ali. E aí a gente entra num debate assim que a gente já consegue observar agora, não tão forte com relação à mudança climática, mas é a questão dos refugiados. Será que esses países que estão mais preparados para as mudanças climáticas vão receber os refugiados climáticos da África e dos países do hemisfério sul? Então a gente já entra em outro patamar, né? E aí a gente percebe como a mudança climática está relacionada com tudo. É um problema assim sistêmico, né? Que é a questão desses refugiados, é uma crise humanitária, não só uma crise social, nem só uma crise ambiental. É uma crise que envolve todos os setores da nossa sociedade. E aí, países também do hemisfério sul vão sofrer mais com isso do que países do hemisfério norte. Por quê? Porque esses países que estão, principalmente na região tropical, são países mais suscetíveis à insegurança alimentar, que é uma das principais ameaças à vida humana, de acordo com a ONU, a insegurança alimentar, também eventos extremos, secas extremas. Então, esses países do hemisfério sul, isso inclui o Brasil, importante também fazer esse recorte, vão ser os países que mais vão sofrer com isso. Então, a gente pode perceber que, além de as mudanças climáticas afetar diretamente a nossa vida, essas consequências não vão ser iguais para todo mundo. E será que a nossa sociedade está preparada para lidar com isso? A gente consegue meio que ter um paralelo, né, com o que está acontecendo agora, essa crise sanitária com o coronavírus. E aí a gente percebe o abismo que existe entre as medidas tomadas, e enfim. E aí, focando um pouco mais no Brasil, e focando especialmente no Ceará, a gente também consegue observar isso muito presente aqui. E aí eu faço um recorte com relação ao Complexo Industrial e Portuário do Pecém, que esse complexo, como o próprio nome diz, né, é localizado no Pecém, e aí nele possuem 3 termoelétricas que foram aprovadas pelo governo do estado. E essas termoelétricas, elas já impactam diretamente a vida de várias populações que estão ali por perto. Por exemplo, a comunidade indígena Nassé e o assentamento da Parada. E essas populações, além de sofrerem com perda de territórios que foram tomados por essas indústrias, por esses empreendimentos que vão emitir toneladas de CO2, que vão utilizar toneladas de água, sofre ainda com a crise hídrica, com o roubo de água. E aí, de acordo com a nossa legislação hídrica, né, a água deveria ser de prioridade para as pessoas, não para as indústrias, mas não o que acontece aqui no nosso estado, né? A nossa água é prioridade das indústrias, não das pessoas. Então, a gente já vê a comunidade sofrendo com perda de território, com crise hídrica, com doenças respiratórias, com doenças de pele. Por exemplo, a comunidade da Parada, que fica localizada nos fundos da termoelétrica do Pecém, recebe todo o vento e esse vento vem trazendo enxofre, vem trazendo pó de carvão. Esse pó de carvão e esse enxofre já pode ser percebido em várias pessoas que estão apresentando problemas de pele, que estão apresentando problemas respiratórios como asma, que estão apresentando epilepsia. Então, é algo assim que a gente realmente tem que tratar com emergência. E outro exemplo que eu dou caso vocês se interessem, tem um documentário muito bom chamado O Amanhã é Hoje. Nesse documentário, é um documentário brasileiro, feito inclusive pelo Greenpeace, pelo Instituto Falana, Instituto Socioambiental, pelo Engajamundo, enfim, várias organizações que trabalham no meio ambiente, juventude e sociedade brasileiras. E esse documentário mostra casos de brasileiros espalhados em vários lugares do Brasil, por exemplo, região norte, nordeste, sul, sudeste, de pessoas que estão sendo já afetadas por mudanças climáticas, seja por secas, seja por incêndios, seja por enchentes, ou seja por perda, não tem mais como manter a subsistência, porque os peixes não estão já vindo com mais tanta frequência, as ostras e tudo mais. E também atualmente no nível do mar. Então, esse documentário é bem interessante para quem também quer ter essa perspectiva mais geral de como as mudanças climáticas afetam a gente. E aí, com tudo isso, né, a gente observando isso, a gente vê o quão emergente é tratar desse tema. O termo emergência climática não é um termo à toa, não é um termo criado à toa. É um termo para justamente alertar a sociedade, alertar o poder público, o poder privado, de que a gente precisa fazer alguma coisa. Não é questão de tipo, e aí é um paralelo que a gente muito faz no Fridays, de relacionar as crises sanitárias que a gente está vivendo agora com a crise climática. Não existe o discurso mais, não é mais, a gente não deve nem aceitar mais esse discurso, né?
de que, vamos deixar para tratar mudança climática daqui a pouco, quando o coronavírus acabar, ou não, a gente não pode tratar mudança climática agora, porque a economia, como vai ser da economia, né, sem queimar toneladas de carbono todos os dias? Então, esses são discursos e são debates que a gente não pode mais aceitar, a gente não pode mais tolerar, porque isso coloca em risco não só a nossa vida, e não só todos esses segmentos que eu pontuei, assim como o Bruno e o Carlos, né? Esses impactos, esses efeitos vão afetar também a fauna, a flora e todos os outros seres vivos que compartilham esse planeta com a gente. E esse problema é nosso, é um problema que é causado por nós. E existem vários estudos científicos, a comunidade científica toda está de acordo com isso. É um consenso científico de que as mudanças climáticas existem. Então, também não tem mais espaço para negacionismo climático, de se questionar, mas será mesmo que existe? A gente não tem tempo mais para isso, a gente precisa agir urgentemente. E a gente de juventude tem um papel maior ainda nisso, porque a gente é uma das últimas gerações que pode fazer alguma coisa e uma das primeiras gerações que vão sentir os efeitos das mudanças climáticas. Então, né, não é algo que vai acontecer, meu filho, meu neto vai sofrer com isso. Não, eu vou sofrer com isso, você vai sofrer com isso. Todos nós vamos sofrer com isso. Então, é importante que a gente se mobilize, que a gente continue debatendo esse assunto em vários espaços como aqui e outros onde a gente frequenta, espaços onde a gente está inserido, para que esse debate aumente. E, obviamente, manter as nossas ações individuais de repensar sobre o nosso consumo, repensar sobre a nossa alimentação e sobre vários outros hábitos que a gente tem e que contribuem para esse problema, mas também se organizar coletivamente, que é algo muito importante. Fazer pressão popular, se organizar com pessoas que pensam como você, pessoas que estão preocupadas com esse problema, para que a gente possa garantir logo, que a gente possa pressionar esses políticos para que políticas públicas efetivas no combate à mudança climática sejam aprovadas, né? E aí a gente possa mitigar, pelo menos, esses efeitos sobre as pessoas, mitigar essas mortes, mitigar os efeitos sobre a economia, e garantir a justiça climática, a justiça ambiental para todo mundo, né? Também não é certo e também não é coerente a gente fazer esse debate enxergando só uma população e aprovando medidas que vão beneficiar, por exemplo, só uma parte da população privilegiada. Não, a gente tem que pensar em todo mundo, porque está todo mundo sofrendo com isso e alguns sofrendo muito mais do que isso do que outros, né? Então, é basicamente isso que eu tenho para falar. E que a gente continue levando esse debate, a gente continue se informando e a gente continue se organizando também para tratar da emergência climática. A fala da Sara assim, foi perfeita, sensacional, assim como a fala do Carlos também, né? Falaram muitas coisas interessantes. Espero que todo mundo tenha gostado bastante, né? Aproveitando o que a Sara falou, as questões lá na comunidade Aparada, lá no complexo portuário do Pecém, assim, uma condição de completa descaso de direitos humanos básicos, né? Direito à água, direito a um ar limpo, não existe naquela região, né? E esses problemas, eles são locais, assim, existem muitos problemas locais, mas todo esse problema, ele gera um impacto global, né? As mudanças climáticas não vão afetar uma população específica, elas afetam todo mundo, né? Um bom exemplo sobre isso, né? A Sara falou, realmente não tem mais tempo para a gente ficar discutindo se isso é válido ou não, realmente as mudanças climáticas estão ocorrendo, e é como aquela estudante sueca, né, a grande Greta Thunberg, ela fala, né, a nossa casa está pegando fogo, velho, o que é que a gente vai fazer? Vai ficar vendo tudo queimar ou a gente vai tomar algum tipo de medida, né, de providência? A gente não tem tempo mais para debater se é verdade ou não. Não há tempo para negacionismo, a gente tem que, não, isso existe, está de fato acontecendo e vamos fazer alguma coisa, né, vamos melhorar a nossa situação, né. Então, esse debate, assim, é um debate que dá para falar por muito tempo, existem muitos efeitos, existem muitas causas, existem várias questões que tangem ele, né, então, eu espero que nos comentários esteja bem movimentado, né, a gente já recebeu aqui várias perguntas já, né, mas mandando aqui já alguns abraços, né, para a Aline Caju, para Joyce de Recife, para o grande Rodolfo do Greenpeace Fortaleza também, né, aí fizeram uma pergunta para mim, acredito, como ser voluntário do Greenpeace, né? No caso, você pode entrar no site, né, conexãoverde.greenpeace.org, né, lá vai ter basicamente algumas informações que você pode seguir, se informar, e aí você participa do processo seletivo, né, vão ser abertos editais, especificamente, se você é aqui de Fortaleza, né, você vai lá e procura o grupo Greenpeace Fortaleza, né, se você é de outra região, você procura
o Greenpeace da sua região mais próxima, né? O que você se sentir mais confortável para participar. Mas eles vão ter processos de seleção diferenciados e aí você vai se informando dependendo de onde você está, né? Aí tem outra pergunta também, né? Precisa ser biólogo? Bom, essa mesa, acho que foi uma grande coincidência que são 3 biólogos falando, né? Mas, assim, não precisa ser biólogo para tanto entrar no Greenpeace, como também para lutar pelo meio ambiente e pelo clima. Você pode ser qualquer coisa, você pode não ter nenhuma formação, pode ser médico, pode ser advogado, até mesmo um biólogo como a gente. Mas o que importa realmente é que você, tanto para entrar para o Greenpeace, para participar e apoiar, como também para ajudar a lutar pela natureza, você só precisa ter realmente uma grande vontade e paixão por aquilo que você está fazendo. E aí você se dedica e vai atrás de informações, vai atrás de grupos e tenta fazer o melhor possível, assim, no que você é capaz também, né? Ninguém Bruno, aqui é um super-herói, né? Diga, Sara. só também comentar sobre essa pergunta, se é necessário ser biólogo, que eu vi um comentário sobre um rapaz que falou que é engenheiro eletricista, ele não concorda com termoelétricas. E aí, é isso, sabe? Não precisa ser biólogo, porque, como a gente pontuou também, isso afeta a gente em várias áreas, não só biodiversidade diretamente, né? Isso vai afetar a economia, isso vai afetar a sociedade, vai afetar agricultores, alimentação, todos os âmbitos da nossa sociedade. Então, todos nós, com o nosso conhecimento, a gente pode participar. Não necessariamente precisa ser acadêmico, você não precisa ser formado em biologia ou em engenharia e nada do tipo para você querer contribuir com essa causa. Porque todos nós somos importantes com isso. Cada um de nós tem acúmulos, tem experiências, tem ideias, tem ações, tem força de vontade para combater esse problema, né? Então, é uma luta que é de todos nós. Não tem conhecimento específico, não tem nada. Como o Bruno falou, é força de vontade, porque também é algo que vai afetar a gente em todos os âmbitos. Então, todos os saberes estão incluídos nisso. Até porque se ficar... Pode falar, Carlos. Certo. É porque, assim, as mudanças climáticas são um problema sistêmico. Se a gente não encarar isso como sistêmico, não vamos conseguir solucionar. A Sara pontuou relações sociais, impactos sociais das mudanças climáticas. Nós apontamos impactos mais biológicos em si, mas certamente temos impactos econômicos que vão influenciar impactos sociais, né? Então, temos um problema sistêmico que, se não houver essa mãozinha da sociedade em termos de todas as áreas acadêmicas, nós não vamos conseguir resolver esse problema. Assim como a participação em peso da sociedade, porque é algo que vai nos afetar hoje, que está nos afetando hoje, mas que vai afetar toda a geração humana para frente, né? Então, é um problemão que nós estamos deixando aí para nossos filhos, para os nossos netos, né? E que, já que é a gente que está causando, precisamos buscar soluções. Aproveitando aqui, fizeram uma pergunta para a Sara, né? Ela fizeram a pergunta: o problema das mudanças climáticas deve ser colocado no ser humano em si ou no sistema em que vivemos? Essa pergunta é muito importante, né? Que aí a gente está vendo muito hoje em dia alguns cardzinhos, não sei se vocês chegaram a ver, que diz assim, cuidado com o debate ecofascista. E aí cai muito nisso. A gente não tem como culpabilizar o ser humano o ser humano em si, individualmente. Você é culpada por isso. Pelas toneladas de CO2 que são emitidas na nossa atmosfera, pelo sistema louco que a gente vive de produção e de consumo que não respeita a natureza. Então, não tem como a gente culpabilizar o indivíduo pelos problemas ambientais e climáticos, pela crise climática que a gente vive. Com certeza, o sistema que a gente vive tem total relação com isso, né? Porque o nosso sistema capitalista, ele não respeita as pessoas, não respeita a natureza, e ele é baseado na exploração dos recursos naturais. Então, a gente sabe, e com certeza os empresários também sabem, porque, enfim, a gente sabe que conhecimento não é um problema, né? São outros interesses que estão muito acima disso. Então, a gente sabe que os recursos naturais eles são finitos. Eles acabam e a gente precisa respeitar esse ciclo. A gente precisa respeitar o ciclo da atmosfera, a gente precisa respeitar o ciclo da água. E a gente precisa viver conforme a gente precisa, sabe? A gente não tem como a gente viver num sistema que produz loucamente e que estimula as pessoas a comprarem loucamente, sem necessidade, sem ver o impacto das suas ações no planeta Terra. Não tem como a gente viver nesse sistema e
manter o equilíbrio climático, o equilíbrio ambiental. Então, falar de mudança climática, assim como o coronavírus, assim como qualquer outro problema ambiental, é muito importante a gente fazer esse recorte do sistema que a gente vive, da exploração da natureza, da exploração dos seres humanos também, e porque a culpa não é nossa. E aí, por exemplo, a culpa da crise hídrica é do ser humano? Não, porque existindo a crise hídrica no Ceará é culpa da gente, que não fecha a torneira ao escovar o dente. Óbvio que a gente precisa fechar a torneira ao escovar o dente, né? A gente precisa ter consciência também e ter noção também dos nossos impactos sobre o meio ambiente. Mas existem indústrias que consomem, por exemplo, termoelétricas, toneladas de água por hora. Então, será que a culpa é só minha? Será que a culpa é do indivíduo? Não. E aí é bom a gente ter esse cuidado, né, de não culpabilizar o indivíduo por esses problemas, porque o sistema que a gente vive tem completa influência e completa responsabilidade sobre esses problemas. As falas da Sara são sempre muito precisas e sempre muito importantes, né? Realmente é isso aí que ela tá falando para vocês, pessoal. O John mandou aqui um comentário amando a fala da Sara, né? A Vivi também falou, né? Essa mulher é maravilhosa. Aí temos mais comentários aqui. Na verdade, também recebi aqui uma notícia, o nosso tempo está acabando um pouco, mas a gente pode continuar aqui por mais algum tempo, né? Se a live cair, não tem problema, vai ser reiniciada, né? Se for o caso de manter. E, enquanto isso, temos também mais abraços, né? Um abraço para o Erisvan Guajajara, do Mídia Ninja, né? Mídia Índia, meu Deus. Para Dani, do @chacondani, para Bárbara, e também mandar aqui o sininho do pessoal abaixo. Sim, a gente não tem muito acesso pelo que vocês estão vendo aí, mas embaixo da gente aqui, das nossas falas, né, do quadrinho, deve ter o Instagram da gente, do Greenpeace Fortaleza, da Sara, do Carlos, o meu no caso. Então, vocês podem seguir o pessoal, que eles sempre devem falar informações referentes ao que a gente está falando aqui, né, a nossa linha de pesquisa, de trabalho, de ação. E se vocês quiserem também, seria muito interessante seguirem eles para obterem mais informações sobre isso, né. A live vai estar disponível também no canal do Greenpeace Fortaleza, né. Ela está sendo gravada, então, assim que acabar tudo, né, vai estar tudo upado lá no YouTube. Então, se você perdeu algum momento aqui da live, da fala de alguém, quiser rever de novo para pegar alguma informação, você pode ver lá, que vai estar tudo gravado, sim. Amanhã, a gente também vai divulgar nossas próximas 3 lives, né? Aí, para isso, vocês têm que ficar por dentro do Instagram do Greenpeace Fortaleza, né? Que a gente está com essas iniciativas também, né? De fazer várias lives, pelo menos uma vez por semana. Então, a gente já teve, há 2 semanas atrás, teve sobre o óleo no Nordeste, teve também a semana passada mulheres no movimento ambiental, e hoje sobre as mudanças climáticas, né? A gente tem algum tempo para algumas considerações finais, se vocês quiserem falar, uns 30 segundinhos mais ou menos para cada um. Aí, quem quiser fazer algum comentário. Deixa eu pensar aqui. Então, bom, eu só queria falar um pouco do que a gente tem que cobrar para os governos, né? Porque, como eu falei, a gente pode chegar até 4,7 graus de aquecimento. Então, o que seria o limiar sustentável para nossa sociedade? E pessoal, a live caiu aqui por um tempo, né? Mas já voltou. Todo mundo já deve estar voltando aí para o chat e tudo mais. A gente vai esperar, acho que só alguns segundos, né? No caso, para todo mundo voltar, quem quiser ainda continuar, né? Não sei se todo mundo já entrou, mas a gente agora tem, teoricamente, mais 1 hora. A gente pode ficar mais um tempo aqui conversando com vocês. Quem quiser mandar pergunta, fazer comentários, a gente fica aqui recebendo e pode dialogar por mais algum tempo. A gente tem agora, tem mais tempo de sobra, não tem mais tanta preocupação com o tempo. Aí eu vou passar aqui a fala de novo para o Carlos, né, para ele continuar o que ele estava falando, né, no caso. Sim. Bom, eu estava falando sobre o que nós devemos pressionar os nossos governos, né? Basicamente, como eu tinha falado anteriormente,
A previsão é que no pior dos cenários, na pior das hipóteses, tenha um aquecimento de 4,7 graus, né? E o que seria o limiar sustentável para nós? Seria 1,5, um aquecimento de 1,5 graus. Para vocês terem uma ideia, se nós aquecermos meio grau, ou seja, se nós tivermos mais 2 graus de aquecimento, né, nós vamos perder todos os corais. E os corais são um dos ecossistemas mais diversos da Terra, que tem uma série de serviços ecossistêmicos associados. Então, é uma coisa que você mexer um pouquinho no aquecimento, você tem um grande impacto relacionado aos ecossistemas naturais e à biodiversidade em si. E lembrando que a gente está nesse tempo de pandemia e acabamos entrando em reflexão, né, um pouco sobre como que o mundo está acelerado, essa aceleração da história, porque nós estamos vivendo o antropoceno, desculpa. E embora essa crise pela qual nós estamos passando agora possa parecer uma crise muito grande, eu queria dizer que ela não é nada perto da crise climática que virá e que já está aí batendo na sua porta hoje. E esse é só o ensaio, essa pandemia é só o ensaio para a crise climática que se aproxima, que será e é hoje o maior desafio do nosso século e da nossa geração, porque nós já estamos vivendo isso, como a Sara bem pontuou. E acho que era isso. Em relação ao que eu estava falando, né, na parte de animais, né, as mudanças climáticas, elas são, assim, apenas no caso das ameaças aos animais, que estão, assim, no caso, ameaçados de extinção, né. Assim, como eu tinha falado bem no começo mesmo, né, da live, quem estava aqui, né, a IUCN, a União Internacional para a Conservação da Natureza, ela pontua apenas, assim, as mudanças climáticas é o 11º ponto, né, em relação às ameaças. Existem outros dezenas de fatores que podem ameaçar as espécies que já existem hoje em dia, né, por exemplo, perda de hábitat por devastação, corte de madeira, a pesca desenfreada, caça de animais, introdução de espécies exóticas. Então, a gente está vivendo aqui num cenário de mudanças climáticas, mas, assim como as mudanças climáticas não são isoladas, assim, o efeito, ele é variado, como o Carlos bem falou, né, o efeito da aumento da temperatura, diminuição de umidade, o que for, ele ocorre em alguns locais de formas diferentes, mas o efeito, tudo, ele está acontecendo no nosso planeta, né, e também é uma relação sistêmica, né, tá tudo conectado, assim como também as relações de ameaças a esses animais. Não é só o problema que nós temos com as ameaças das mudanças climáticas, né? Por volta de 43% dos animais, como eu tinha falado, né, eles estão ameaçados também pelas mudanças climáticas, mas existem outros fatores ainda. Então, a gente está somando aqui como se fosse uma bola de neve, que se a gente não realmente tomar nenhuma medida cabível, nenhuma medida eficiente para controlar esse problema, a gente vai realmente passar por um novo período de extinções em massa. Várias espécies já estão em extinção, já foram extintas para a gente mesmo diretamente, né? E a gente tem que ficar refletindo, poxa, o que é que eu estou deixando para gerações futuras, né? Eu estou aqui habitando esse planeta, nesse tempo de vida que eu tenho, que é finito, né? Eu vivo talvez até 80 e poucos anos, 90 anos, quem sabe, talvez menos, porque as mudanças climáticas vão tornar o clima e o ambiente mais severo. Até para mim, né, daqui a 80 anos, como é que vai estar o clima realmente? As previsões não são para daqui a 1 milênio, não são para daqui a 200 anos, é para daqui a 80 anos já está aumentando realmente um número considerável de graus Celsius, na temperatura já não vai ser mais agradável para muitas pessoas. Para populações de animais e também de seres humanos que habitam regiões com clima mais ameno, aumentar 4 graus pode não parecer uma coisa tão ruim, pode parecer, beleza, aumentou 4 graus, isso aqui está tornando talvez até um pouco mais confortável se você mora num clima de extrema temperatura negativa, mas você imagina países muito quentes já, por exemplo, o deserto do Saara, Austrália, aumentar 4 graus é, assim, inconcebível, é uma temperatura muito mais elevada.
você também pode imaginar que existem animais que já são adaptados a ambientes desérticos, animais que são adaptados a conseguir viver em ambientes com baixa umidade, com temperaturas muito elevadas, como se fossem, assim, digamos, extremos, né? Mas você pensa, se aumentar 4 graus não vai fazer diferença, porque esse animal já está adaptado para climas realmente muito severos. Mas você pode estar pensando, isso pode ser, ele passa de boa, mas ele pode já estar vivendo no seu limite, e 4 graus já ser, assim, estourando a capacidade de suporte para a fisiologia daquele animal. Ele pode não suportar nem talvez 1 grau. Realmente, o clima como ele é hoje, talvez já seja o limite suportável para aquela espécie. Então, se ele não conseguir migrar, se ele não conseguir fazer alguma outra coisa, se enterrar numa caverna, se resfriar em qualquer outro local, talvez ele venha realmente a se extinguir. E existem diversos animais que não conseguem se locomover. Como o Carlos bem falou, a barreira de corais, né? Os corais, eles são fixos, eles não vão conseguir sair por aí nadando. Então, não tem o que fazer. A temperatura aumentou, o pH diminuiu, vai realmente, de fato, impactar esses animais. Então, nós, de fato, não temos mais tempo para ficar debatendo nada disso, debatendo se há existência ou não. Nós temos que realmente tomar medidas eficientes, fazer a mudança dentro da gente, mas também cobrar mudanças para os nossos governos e para que a política não seja mais feita assim só para realmente interesse de pequenas populações, pequenas pessoas, realmente que seja para toda a população global e pensando também na natureza como um todo, nos animais, nas plantas, em todos os organismos que dividem o planeta com a gente, né? Acho que mais ou menos isso que eu queria falar por considerações finais. Passar agora para a Sara, mas também a gente já tem aqui alguma pergunta já, no caso para os três. Então, só deixar a Sara fazer alguma consideração e a gente passa para essa pergunta. Certo. E eu acho importante também colocar, como tu falou, né? Temperatura, como o Bruno falou, temperatura aumentando 4 graus. O planeta todo vai ficar quente. Isso é até um shade para o Eduardo Bolsonaro, que fez, inclusive, uma foto no meio da nevada nos Estados Unidos, eu acho, não lembro, e falou, mas o planeta não está aquecendo porque tem um gelo aqui. E aí é importante falar disso também, sabe? De que a temperatura média global, que vai aumentar 4 graus, 1,5 graus, enfim, dependendo das medidas que a gente tomar nesses anos seguintes, né? Nessa década seguinte. E aí, essa temperatura média global pode se repercutir de diferentes formas em diferentes lugares do planeta. Então, vão ter lugares que vão ter eventos de geadas e tudo mais, de chuvas, invernos mais extremos, enquanto outros locais vão ter secas mais extremas, vai ter crise hídrica, onda de calor. Então, a gente não tem como uniformizar e dizer que o planeta inteiro vai sofrer da mesma forma, o planeta inteiro vai aquecer em todos os pontos. Não, cada ponto vai agir de uma forma diferente. Mas o fato é que eventos extremos vão ser mais recorrentes, assim como secas, inundações, geadas e tudo mais. E aí, outra coisa que eu queria considerar, assim, que na verdade, um questionamento, assim, na verdade, uma coisa interna minha, que quando eu passo muito tempo, assim, assistindo coisas sobre mudança climática, documentário e tudo mais, eu fico naquela angústia, né? Caraca, esse problema é tão enorme, a sexta extinção em massa, vemos antropoceno, o que eu posso fazer com relação a isso, né? Será que adianta eu fazer alguma coisa? E aí, mas para dizer isso, e reforçar, né, o que a gente já falou, que o Bruno falou e o Carlos falou, de que adianta, sim, a gente se mobilizar, adianta a gente rever os nossos hábitos alimentares, de transporte, hábitos de consumo, todas essas coisas de descarte de lixo, mas também é importante a gente se organizar coletivamente. Então, por exemplo, falando aqui do nosso estado, que é o lugar onde tem mais propriedade, a gente tem o Greenpeace para se organizar e debater mudança climática e participar de ações com relação a isso. A gente tem o Verde Luz, a gente tem o Ceará no Clima, o Fridays for Future Ceará, que é um movimento de jovens. Então, existem vários movimentos onde as pessoas podem se inserir e pode debater clima e pode fazer ações. E aí, no nosso estado, a gente tem exemplos muito próximos de como a gente pode atuar. Por exemplo, eu falei no caso da termoelétrica do PECEM, e aí eu cito até um pouco a política climática do nosso governador, que é uma política climática, assim, deplorável. Não existe política climática, né? Cada vez mais são atraídas termoelétricas para o nosso estado por meio de benefícios sobre a água, ou seja, enquanto muitas vezes a tarifa de água vem mais cara para a gente, as termoelétricas recebem desconto de 50% sobre a água que consomem. Então, existem benefícios fiscais, existem descontos,
que são aprovados na Assembleia Legislativa e que são fornecidos a esses empreendimentos que favorecem que eles venham para cá. E aí a gente pode se organizar e a gente pode efetivamente combater as mudanças climáticas nesses espaços políticos também. E é muito importante que a gente, enquanto jovem, e falando mais para o público juvenil, porque, enfim, eu acho que é mais o público-alvo da live, é muito importante que a gente esteja nesses espaços, que a gente esteja lutando pelo nosso futuro, pelo nosso presente também, e que a gente esteja mostrando que a gente está de olho, que não é simplesmente aprovar uma termoelétrica. E aí, por exemplo, já tem 3 termoelétricas no nosso estado, né? E no ano passado, o governador aprovou mais uma para cá, então, que é a chamada de Porto Centro. Ela já tem a licença de instalação aprovada, e aí a gente fez muito rebuliço quando isso aconteceu. Quando a gente soube dessa notícia, a gente, né, se organizou, o Bruno estava presente, e outras pessoas do Greenpeace, enfim, os movimentos climáticos ambientais do Ceará se organizaram para estar presente nessas audiências públicas. A gente fez intervenções, a gente levantou máscara, a gente na verdade usou máscara, levantou cartazes contra as mudanças climáticas, contra aqueles empreendimentos, dizendo que a gente não era a favor daquilo, a gente fez fala, a gente realmente fez as pessoas, os empresários que estavam defendendo aquilo, passar vergonha, porque muitas vezes os discursos são muito mentirosos, do tipo de dizer, mas a termoelétrica vai gerar muito emprego, mas o gás natural, que é o metano, que inclusive é o pior gás de efeito estufa, que tem um efeito pior, eles dizem que, mas é um gás natural, ele vai fazer bem à atmosfera. Então, assim, são discursos que qualquer um de nós consegue debater, sabe? E aí cai nisso, da gente estar lá, porque muitas vezes, nesses espaços, a gente nem sabe como acontece. Quando acontece é em cima da hora, não tem tempo de se organizar. E aí, essas coisas absurdas são aprovadas, essas informações completamente que vão contra a ciência são disseminadas. Então, é importante a gente se organizar nesse sentido, da gente estar atento também à política do nosso Estado, ter cuidado com relação ao nosso voto, se o político que a gente está apoiando, se ele debate clima, qual é a opinião dele sobre mudança climática, porque a gente vê um retrocesso muito grande nessa pauta, né? Tanto no governo do nosso país, que é um governo negacionista, quanto de outros países mundo afora que também defendem petroleiros ou petroquímicos, indústrias petroquímicas, e toda essa indústria que só está acabando com o nosso futuro e com o nosso presente, né? Então, existem, assim, vários setores onde a gente pode atuar, a gente pode fazer a nossa diferença na nossa sociedade, a gente pode atuar da forma que a gente consegue, né? Assim, dentro da nossa realidade e se organizando nesses movimentos também. É isso. Opa! Então, fizeram uma pergunta para nós 3, no caso, né? Qual é a posição da gente em relação às energias ditas renováveis, né? Aí alguém quer comentar primeiro, ou posso ir falando aqui já? Acho que posso falar aqui, então. Bom, pessoal, é uma questão muito interessante isso, né? As energias renováveis. Com certeza, elas são melhores do que, por exemplo, uma termoelétrica, do que a Sara estava falando, né? Não há mais sentido, no século que nós estamos, você usar uma energia assim, do século passado, onde você tem que queimar carvão para fazer uma caldeira girar, e aí gerar energia. Isso não faz o menor sentido, isso gera muitos poluentes. Gases de efeito estufa, e no caso, essa última Porto 100, metano, que é, assim, se não me engano, acho que é 4 vezes pior do que o CO2, porque ele vai acumular ainda mais a energia térmica na camada atmosférica. Então, gente, não faz sentido realmente qualquer outro tipo de energia que não as energias renováveis. Elas ainda assim causam impactos? Sim. A construção de uma hidrelétrica, a implantação de uma turbina de energia, gerador de energia eólica, também vai causar impactos. As hidrelétricas, elas vão inundar uma região inteira para conseguir fazer a camada d'água alta e depois girar aquelas turbinas. A energia eólica, né, as pás, elas ficam lá rotacionando, elas geram ruído, elas vão influenciar na migração de aves, né, aves que estão lá migrando pelaquela região, podem bater e se chocar com essas hélices e acabar vindo a morrer, né, realmente. Então, existem impactos? Existem, mas, assim, esses impactos em relação às energias que nós já usamos hoje em dia, no caso de petróleo, no caso de gás carvão e gás natural, né, gás metano, os impactos são completamente diferentes. Os impactos são, assim, reduzidos.
A gente deve apoiar as energias renováveis? Sim, mas tem também que ter certa cautela. Você observa o plano de instalação, você vai lá na audiência pública, no caso, há uns tempos atrás estava tendo para fazer uma audiência pública para ter poxa, como é o nome? Era a usina eólica offshore lá na Calcaia, né? Se eu não me engano. Então, teve uma audiência para te debater um pouco sobre isso. A gente tem que ler esses documentos, como é que foi feito esse processo, se foi contratado os profissionais necessários, né? Feito o levantamento de fauna que pode vir a ser impactada nessa região, né? Fazer todo esse estudo para conseguir acompanhar. Aí você olha, beleza, houve impacto? Talvez não tenha havido impacto. Houve impacto? Ele foi alto ou foi baixo? Foi baixo, então é aceitável. Se foi alto, não, cancela isso daí, não coloca para frente. Pode ser renovável, mas está causando um impacto muito grande. Procura uma outra área, vai procurar outro local. Tem que realmente acompanhar, mas com certeza elas são muito mais benéficas, né? Causam menos impacto do que as energias que a gente usa hoje em dia, né? Posso complementar? E aí, eu acho que isso também entra muito no debate, uma pergunta que fizeram sobre o sistema que a gente vive se contribui para mudanças climáticas, né? E aí, eu acho importante também a gente observar isso de que, por exemplo, se a gente for aprovar um parque eólico, uma hidrelétrica, um campo de energia solar, que segue esse mesmo sistema, essa mesma lógica de produtividade, de gerar energia e de, enfim, essa lógica de produtividade que não respeita a natureza, essas energias vão ser também, como o Bruno falou, vão impactar diretamente a fauna, vai impactar comunidades tradicionais que vivem ali nas praias, por exemplo, nos parques eólicos, né? Comunidades ribeirinhas, comunidades quilombolas, como a gente tem aqui no Ceará, por exemplo, do Cumbe, que é uma comunidade que não tem acesso mais à praia, que, enfim, perdeu seus espaços de lazer, de espiritualidade e tudo mais. Então, a gente tem que ter cuidado com isso, né? De enxergar esses espaços, esse tipo de energia também, de ver ele nessa lógica sustentável, de realmente dialogar com a população, dialogar com os recursos naturais, dialogar com a fauna, com a flora e causar o mínimo impacto possível, né? E aí, a gente do Ceará no Clima, a gente defende muito a energia solar residencial. E aí a gente deve pensar, nossa, mas é tão caro a energia solar residencial? É realmente caro agora, mas a gente vê que o governo investe e incentiva e dá enormes descontos sobre carvão, água para termoelétricas. Então, será que esses descontos não podem ser também dados para produção de energia solar, para instalação de energia solar nas residências? Então, isso é um debate assim, bem delicado da gente ter que observar todos esses lados, né? De que essas energias dialoguem com isso, com essa sustentabilidade, e também de políticas públicas serem destinadas a isso. E não só políticas públicas, também tecnologia, pesquisa. Por exemplo, não dá para a gente ficar pesquisando ainda como se extrai poços de petróleo, construir novas termoelétricas. Essa indústria petroquímica não faz sentido, entendeu? Então, na minha opinião, né? Tudo isso, todos esses recursos também têm que ser direcionados para se investir nessas energias renováveis, de buscar uma forma de barateamento, dessa energia ser acessível à população e todo mundo ter acesso, né? Só um ponto rápido aqui, né? O que eu tinha me posicionado, assim, é realmente a minha opinião como Bruno, né? Bruno biólogo, mas só um ponto aqui, o Greenpeace, né? Que se posiciona a favor, no caso de energia eólica e de energia solar, né? A Sara muito bem pontuou, né, que se tiver realmente incentivos fiscais para o barateamento da energia solar, ela se torna muito mais rentável, muito mais fácil de implementar, né? Então, são esses tipos de benefícios que a gente está falando, né? Mudar o que o governo valoriza, né? Não dar mais incentivos fiscais para termoelétricas e outros tipos de energias poluentes e valorizar agora energias renováveis que podem ser implementadas por você na sua própria casa, né? Já pensou colocar realmente uma placa solar na sua casa? Fazer uma grande diferença. Você pode pensar como indivíduo, mas existem 7 bilhões de pessoas, então cada um colocando, se fosse possível, né? Uma placa solar em cada casa, ia ter realmente uma mudança muito grande no consumo de energia. Aí agora a resposta do Carlos, né? Bom, então, toda intervenção que o ser humano causa no ambiente causa, consequentemente, algum tipo de impacto. Só que esses empreendimentos ditos sustentáveis, né, também causam impactos.
E é importante, como já foi citado, se observar os documentos que são elaborados para se construir uma usina eólica, tem que se fazer um EIA-RIMA. Esse EIA-RIMA, ele vai levar uma série de fatores em consideração, vai levar em consideração fatores biológicos, fatores sociais, uma série de fatores, fatores econômicos também, e você tem que observar porque cada caso é um caso. O Ceará, quando começou a implantar as suas usinas eólicas, implantava as usinas eólicas sempre na faixa de dunas, naquela faixa que é um pouco mais, digamos assim, impacta mais você ter usina eólica naquele local. Então, será que é necessário colocar nesse local? Nós não podemos colocar um pouco mais recuado, atrás das dunas, de forma que, se pode fazer essa mudança, para que colocar numa área tão vulnerável, né? E aí entra a questão de você avaliar o local, de você saber qual a fauna, qual a flora, quais as próprias populações que vivem naquele local, porque de repente surge um empreendimento eólico que a população daquela localidade não está nem sabendo o que vai acontecer ali. E é uma mão de obra estrangeira que vem de fora e que vai construir aquele empreendimento, e a população não é beneficiada em nada, pelo contrário. Como a Sara bem falou, de pessoas que não têm mais acesso à praia por conta da usina eólica, por exemplo. Então, e além disso, falar um pouco que esses empreendimentos, a maioria deles é tecnologia de fora, porque o Brasil não tem ainda como se manter tecnologicamente fazendo esse tipo de... implantando essa tecnologia. Então, tem esses dois lados, né? Mas claro que, obviamente, esses empreendimentos, essa energia sustentável é muito melhor do que a matriz energética que nós temos hoje, né? Que inclusive é a que mais contribui para o aquecimento global. E era isso. Muito massa, pessoal. Voltando aqui para os comentários, a Dani, ela perguntou para a gente falar... Cadê? Vixe Maria, acho que eu perdi aqui em algum momento. Pronto. A Dani perguntou sobre as abelhas, né? No caso, sábado, a gente vai divulgar a próxima rodada de lives do Encontro Verde do Greenpeace, Fortaleza, né? Mas já dando aqui um spoiler para vocês que estão aqui na live, né? No dia 20 de maio, que é o Dia Mundial das Abelhas, teremos uma live que tem um pouco a ver com as abelhas, né? No caso, obviamente. E vocês podem acompanhar a gente no sábado, agora, dia 9. A Dani também perguntou, né, no caso da energia solar, que ela é cara e tem o silício, né, que não é tão eficiente. No caso, o que o Greenpeace recomenda é a energia solar residencial, né, tanto porque você evita desmatar uma grande área, né, que seriam as fazendas de energia eólica, né, você não precisa ter um espaço aberto enorme só para geração de energia, você vai usar o teto das casas, o teto dos apartamentos, repartições públicas, para ter a instalação desse meio de energia, e fica muito mais fácil de gerenciar, porque a fonte geradora de energia já está próximo de onde ela precisa ser consumida, no caso, né? Não precisa ter uma linha de transmissão tão grande do que se fosse uma região mais afastada, né? E um dos grandes impactos, realmente, da produção de energia solar é realmente a mineração do silício, né? Mas, em comparação, novamente, né, com as outras energias, o impacto é um pouco menor. E aí, se for realmente implantada e valorizada a energia solar residencial, a gente já diminui ainda mais esses problemas, né? Teve mais comentários sobre isso, né? Houve aqui uma sugestão, né? Vocês parecem que estão gostando muito sobre essa temática, né, de energias renováveis. A gente pode, talvez, preparar um encontro verde, né, numa próxima live, sobre essa temática de energias renováveis. Aí a gente quer saber de vocês, né, o que vocês acham sobre isso, se vocês gostaram da ideia, se quiserem, vocês podem comentar aí nos comentários da live, e a gente vai contabilizando, e se rolar, a gente prepara essa live para vocês também. Então, você fazer alguma consideração, Sara, do que eu estava falando naquela hora lá? Pronto.
Estou aqui aguardando alguns comentários, o pessoal chegar. Bruno, vou fazer um complemento. E aí esse lance que a Dani falou sobre o silício também cai muito do tipo da gente não, né? Mas do poder público investir em tecnologias para a gente pesquisar mais sobre esse tipo de energia e aí procurar alternativas que sejam menos impactantes, que, enfim, que garantam também que garantam que essa energia seja produzida e que atenda à demanda da população e não impacte assim o ambiente, né? E aí eu faço até uma crítica, isso é uma crítica pessoal, que a gente, por exemplo, tem em universidades o curso de engenharia de petróleo. E aí, tipo, será que realmente vale a pena e será que a gente está com condições, no momento que a gente vive de emergência climática, de ter um curso voltado para a extração de petróleo e tecnologias para petróleo? Porque a gente sabe que a gente não está mais no tempo de queimar carvão e derivados de petróleo e tudo mais. Então é isso, sabe? De também, além disso que o Bruno falou, de também investir em ciência, investir em pesquisa, em tecnologia, para que isso seja estudado, sabe? A gente tenha mais alternativas, a gente tenha mais um leque maior de possibilidades, que a gente tenha mais, enfim, mais embasamento para implantar essas energias sem impactar tanto assim o meio ambiente, né? E, obviamente, também investimento do poder público para que essa energia chegue nas pessoas. Porque a gente sabe que um grupo seleto de pessoas, sei lá, no bairro rico tem energia solar, enquanto o restante de Fortaleza, a periferia, não tem acesso, isso não adianta, porque como o Bruno falou, né? São 7 bilhões de pessoas no mundo. Então, essa energia precisa chegar em todo mundo. Isso é com política pública também, né? Não, isso engloba tudo, na verdade, a política pública, a ciência, tudo isso, sabe? E para que essa energia chegue nas pessoas e todo mundo tenha acesso. É isso. Pronto. Então, no caso, a gente tem aqui uma resposta já, né? No caso, se o pessoal está gostando realmente dessa questão de energias renováveis, né? É realmente, de fato, uma temática muito interessante, porque a gente não tem mais por que investir em energias retrógradas, né? Energias que poluem. O interessante realmente é pesquisar e desenvolver energias renováveis, que elas têm um maior potencial, tanto de geração de energia, no caso do Ceará, um dos locais que tem uma grande incidência solar, por que não investir em energia eólica, ou energia solar, né, no caso? E sobre essa temática, né, o pessoal gostou bastante, vocês gostaram bastante, né, então a gente vai realmente fazer esse nosso próximo encontro verdes com essa temática, né. A gente ainda vai divulgar para vocês alguma data, selecionar algumas pessoas, mas fiquem ligados no Instagram do Greenpeace Fortaleza, que a gente vai colocar lá as informações referentes a essa próxima live, né, no caso, com a temática de energias renováveis, né. Aí fica, no caso, só os últimos avisos aqui, né? Novamente, para quem não estava acompanhando desde o começo, quando a gente estava falando sobre isso, né? Aqui embaixo deve estar aparecendo os arrobas do Instagram do pessoal, né? Da Sara, do Carlos, do meu, do Greenpeace Fortaleza, né? Então, vocês, se acharem interessante o que a gente falou, alguma coisa pertinente, né? As nossas vidas também nas redes sociais tem algumas pinceladas em relação a isso, vocês podem seguir esses Instagrams aí para acompanhar um pouco mais sobre esses debates, essas discussões, que no caso tem aqui embaixo vai ter o do Fridays for Future, né, que é o que a Sara participa, né, que é o @fffbr.ce, Fridays for Future do Ceará. Tem também o Instagram da Sara, né, que é @biolossara. O do Carlos, né, @carvalho2592, e o meu, né, é @bruno_guilhom, né. Bom, acredito que a gente já falou muitas coisas pertinentes sobre esse assunto, e a gente pode dar a live como encerrada, né. Eu espero realmente que todo mundo tenha gostado bastante, tenha aproveitado. Queria pedir desculpas um pouco sobre qualquer tipo de problema que vocês tenham tido em relação à conexão com a internet, atraso no que eu ia falar, ou que qualquer um de nós tenha falado, né? Foi uma experiência realmente maravilhosa, a gente achou muito interessante participar dessa live, uma experiência que eu nunca tinha tido antes, né? Foi muito interessante, e essa é uma temática muito legal de se debater, de se discutir, porque
mesmo que nós estejamos num dos momentos mais críticos em relação à devastação da natureza, a extinções em massa de espécies, o antropoceno em si está acontecendo aqui agora, é muito interessante debater sobre isso, porque ainda assim existem pessoas que não conhecem, não sabem sobre isso, e precisam ser mais informadas, precisam saber um pouco sobre isso, né? A informação, infelizmente, às vezes não chega para todo mundo, e é muito legal a gente poder chegar para essas pessoas, para todo mundo, no caso, e trocar alguma ideia, receber mais informações sobre isso, né? Tem coisas que a gente, às vezes, nem sabe mesmo, né? A gente fica muito preso na nossa bolha social, às vezes, até de trabalho, e não tem outras informações, acesso a outros tipos de pensamentos e informações, no caso, né, sobre as mudanças climáticas. Então, eu acho que a gente pode, no caso da live como encerrada, a gente passa aqui só para cada um aqui dar uma despedida final para vocês. E só reforçar novamente, né, que a live foi gravada, ela vai ficar salva no Instagram, vai ficar salva no YouTube, né, no Greenpeace Fortaleza. Se vocês quiserem rever a live, a gente vai ficar muito agradecido, quiserem compartilhar com os amigos, com a família e tudo mais, curtir lá o YouTube do Greenpeace Fortaleza e acessar lá que vai estar salvo, pessoal. Eu gostaria de agradecer novamente a oportunidade por ter participado, foi sensacional, e espero poder estar presente em outros momentos, em outros debates, e sempre acompanhando aí com todo mundo, né, nesse Instagram, que está acontecendo várias lives nesse momento, né. Foi uma experiência muito show mesmo. Eu agradeço de montão aí, pessoal, e boa noite. Eu vou passar aqui para a próxima pessoa. Bom, as mudanças climáticas, sem dúvidas, é um tema bastante interessante, porque é algo que nos afeta diretamente, e esse é o maior desafio do nosso século, né? A gente pensa que essa pandemia, mas o que está por vir será ainda mais desastroso, né? E para mitigar ela, nós temos que fazer uma mudança total na sociedade. E eu gostaria de agradecer a coordenação do programa de pós-graduação em Ecologia e Recursos Naturais e ao Greenpeace Fortaleza, né? Agradecer aos maravilhosos, aos maravilhosos Sara e Bruno por essa conversa, né? E a todos que estão em casa nos assistindo pelo Instagram, muito obrigado. E vamos achatar a curva das mudanças climáticas, da crise climática, da extinção de espécies, né? E é isso. Agradeço também a oportunidade de estar aqui, agradeço ao convite para participar desse debate. E é isso, da gente levar esse debate sobre mudança climática para cada vez mais espaços, seja a internet, seja a nossa casa, seja a igreja e qualquer outros espaços, e que a gente se organize, que a gente continue nessa luta, enfim, fazendo o que a gente pode dentro da nossa realidade para combater as mudanças climáticas, né? E aí, o Bruno já divulgou o Instagram do Fridays, né? fffbr.ce. E também tem o Instagram do Ceará no Clima, que é CE no Clima. Então, a gente também está com uma série de postagens lá, inclusive sobre relação entre coronavírus e emergência climática. Eu vi que tinha algumas perguntas sobre isso. Então, vocês podem acompanhar nosso trabalho. Também a gente está fazendo um levantamento sobre como as comunidades tradicionais do Ceará estão na quarentena, divulgando campanhas de doação. Então, quem puder acompanhar esse conteúdo que está sendo produzido, compartilhar, curtir, vai ser muito importante para a gente alavancar esses debates. E é isso mesmo. Se alguém tiver mais também alguma dúvida que não foi tirada na live, e podem enviar nos Instagrams que foram divulgados, né, do movimento, meu pessoal também. Enfim, fique à vontade. E é isso, gente. Estamos juntos e vamos achatar a curva da emergência climática. É isso aí, Sara, sensacional. Eu gostaria aqui só de fazer o último comentário, né, agradecer a presença também de vocês, né, que se disponibilizaram esse tempo para participar da live, né, a Sara, o Carlos, né, foi sensacional ter essa conversa com vocês. Agradecer a todo mundo que participou da live até aqui, até agora, que está nesse momento, né, querendo já dormir. A gente agradece de montão aí tudo que vocês fizeram de comentários, de perguntas, foi muito show mesmo. E é isso aí, como todo mundo falou, né, vamos achatar a curva da emergência climática, da extinção de espécies e também, no caso, a curva do coronavírus, né? Fiquem em casa, se cuidem bastante e fiquem saudáveis, né? Porque se a gente não ficar saudável, quem é que vai lutar pelo meio ambiente? Se não, todos nós, né? Vamos lá, pessoal. Então é isso aí.
Boa noite e obrigado pela participação de vocês. Até a próxima. Você sabia que agora os seus centavos podem fazer a diferença para a Amazônia? Pois é, cadastrando o seu cartão Mastercard no site do Greenpeace, todas as suas compras serão arredondadas para cima até R$1 e a diferença será doada automaticamente para o Greenpeace. Cadastre agora o seu cartão